Quantas vezes você já ouviu falar da porta estreita? Ela está lá, registrada claramente nas palavras de Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Mas seja honesto: quantos pregadores, quantas igrejas ainda insistem nesse chamado duro, desconfortável e radical? Parece que essa mensagem foi colocada de lado, porque ninguém quer ouvir algo que confronte o coração humano. Vivemos em uma era em que tudo é moldado para agradar. Mensagens suaves, músicas envolventes, cultos que mais parecem entretenimento. Mas onde está o chamado de Cristo para negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo? Lucas 9:23. Será que a verdade foi distorcida porque a multidão prefere o caminho largo, aquele que oferece aplausos, aceitação e pouco esforço? O incômodo é real, a porta estreita exige renúncia, santidade, obediência e entrega completa. Não é apenas levantar a mão em um culto, repetir uma oração ou vestir uma máscara de religiosidade. É morrer para si mesmo, e isso soa pesado demais para uma geração que busca conforto acima de tudo. O evangelho que ecoa em muitos púlpitos hoje, não é o mesmo evangelho que levou homens e mulheres a serem perseguidos, presos e até mortos por amor a Cristo. E aqui está a grande tragédia: se a maioria prefere o caminho largo, então a maioria está perdida. Jesus não disse que todos seriam salvos, ele deixou claro que são poucos os que a encontram. Mateus 7,14. Poucos, isso deveria nos deixar em choque. Esse vídeo não é para massajar o ego, não é para agradar, é para abrir os olhos. É um alerta que incomoda, que gera desconforto, mas que pode ser o chamado de Deus para que você examine sua fé. Você está realmente entrando pela porta estreita ou apenas se iludindo no caminho largo que leva à perdição? Prepare-se, porque vamos expor a verdade que quase ninguém quer ouvir. A fé superficial não salva, a religião de aparência não conduz à vida, e o evangelho sem cruz não é evangelho. A porta estreita continua lá, ignorada pela multidão, mas aberta para os poucos que decidem caminhar com Cristo de verdade. Vivemos em uma sociedade que valoriza acima de tudo o conforto, a praticidade e a conveniência. Tudo deve ser rápido, simples e sem esforço. Essa mentalidade entrou também no meio religioso. As pessoas querem um evangelho adaptado ao seu estilo de vida, e não um chamado que transforme radicalmente sua existência. A porta estreita, por sua própria natureza, exige disciplina, renúncia e submissão, e é justamente isso que a maioria não aceita. Jesus disse claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas negar a si mesmo é a contramão do espírito desta geração. Em vez disso, ouvimos mensagens que dizem: siga seus sonhos, realize seus desejos, Deus quer te dar tudo o que você almeja. Percebe a inversão? O evangelho deixou de ser sobre Cristo e passou a ser sobre nós. A rejeição da porta estreita acontece porque ela colide com o ego humano. Ninguém quer abrir mão de suas vontades, seus prazeres e seus pecados de estimação. É muito mais fácil encontrar uma igreja que diga: Deus entende, não se preocupe, do que ouvir um pregador que afirme com coragem: sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A multidão prefere a mensagem confortável porque não exige transformação real. Outro motivo é o medo da rejeição social. Seguir pela porta estreita significa ser minoria, remar contra a maré, enfrentar zombarias, críticas e até perseguições. Quem está disposto a ser chamado de fanático ou radical em pleno século XXI? É mais conveniente ser aceito pela multidão do que ser rejeitado por causa da fidelidade a Cristo. Mas Jesus já havia alertado: ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Lucas 6:26. Além disso, existe o fator da superficialidade espiritual. Muitos buscam experiências emocionais momentâneas, mas não querem compromisso diário. Querem sentir arrepios no culto, mas não desejam dobrar os joelhos em oração secreta. Querem ouvir sobre bênçãos, mas não querem se aprofundar na palavra. A porta larga oferece exatamente isso: um evangelho raso, que não exige raízes profundas. Essa rejeição à porta estreita revela um coração que não foi regenerado. Quem realmente nasceu de novo entende que o chamado de Cristo não é uma opção confortável, mas uma nova vida. Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo,
Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse é o verdadeiro evangelho: morrer para si mesmo e viver para Cristo. A pergunta que confronta é simples: você tem rejeitado a porta estreita por conveniência? Tem buscado um evangelho que não exige sacrifício, que não confronta seus pecados, que não chama a renúncia? É preciso coragem para admitir, mas muitos estão seguindo o caminho largo porque ele parece mais fácil, mais popular e menos doloroso. Mas cuidado, o caminho largo é uma ilusão. Ele oferece conforto imediato, mas conduz à destruição eterna. A porta estreita pode parecer dura agora, mas leva à vida. Mateus 7,14. O problema é que a multidão está disposta a sacrificar a eternidade em troca de alguns anos de prazer terreno. Essa é a tragédia da conveniência espiritual. No fim, a verdade é clara: a maioria rejeita a porta estreita porque não quer pagar o preço da obediência. Mas aqueles que decidem passar por ela, encontram algo que o mundo jamais pode oferecer: vida verdadeira, paz com Deus e esperança eterna. Vivemos em uma época em que muitos confundem movimento com transformação, barulho com poder e ativismo com santidade. O evangelho moderno está cada vez mais envolvido em causas sociais, eventos, campanhas, mobilizações e espetáculos religiosos. Mas será que isso é o que Cristo realmente nos chamou para viver? Ou será que estamos trocando a essência da santidade por uma aparência de relevância? Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Santidade é o padrão inegociável de Deus para o seu povo. Mas no discurso de muitos púlpitos atuais, santidade soa antiquada, legalista ou até mesmo opressiva. Em contrapartida, falar de ativismo, inclusão e boas obras parece mais atraente e mais aceitável para a sociedade moderna. Só que existe um problema: boas ações sem santidade não salvam. É claro que a fé verdadeira gera frutos visíveis, e que o cristão deve ser sal e luz no mundo. Mateus 5:13-16. Porém, quando o foco se desloca da santidade interior para o ativismo exterior, o evangelho perde sua essência. Muitos hoje estão mais preocupados em mudar o mundo do que em deixar Deus mudar o coração. Essa ilusão é perigosa porque mascara o pecado. É mais fácil organizar campanhas, protestos e eventos de impacto social do que pregar arrependimento, confissão e transformação de vida. O ativismo cristão moderno dá a sensação de espiritualidade, mas pode ser apenas uma fuga da verdadeira obediência. Jesus não morreu para nos transformar em ativistas sociais. Ele morreu para nos reconciliar com Deus, arrancando o pecado que nos separava dele. O apóstolo Paulo escreveu: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Em outras palavras, obras sem a essência do amor de Cristo são vazias. Da mesma forma, ativismo sem santidade é engano. E por que essa inversão tem atraído tantos? Porque é mais fácil parecer piedoso aos olhos humanos do que ser santo diante de Deus. Santidade exige renúncia secreta, integridade quando ninguém está vendo, pureza de coração e vida separada do pecado. Já o ativismo pode ser exibido nas redes sociais, aplaudido pela multidão e até elogiado pela mídia. É a troca da aprovação divina pelo aplauso humano. Mas a Escritura é clara: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Note bem: sem santificação ninguém verá a Deus. Não é sem ativismo, sem protesto ou sem obras sociais. É sem santificação. Isso deveria nos fazer tremer. O evangelho moderno, ao enfatizar ações externas e minimizar a transformação interna, cria cristãos que parecem comprometidos, mas permanecem escravos do pecado. Pessoas que se engajam em causas, mas não abandonam suas práticas mundanas. Indivíduos que se emocionam em campanhas, mas não vivem uma vida santa no secreto. No fim, o verdadeiro confronto é este: Deus não chamou a igreja para ser apenas uma ONG piedosa ou uma plataforma de ativismo. Ele nos chamou para sermos santos, diferentes, separados para Ele. Sem essa santidade, tudo o que fazemos é vaidade. A pergunta que ecoa é: sua fé está fundamentada na santidade que transforma ou no ativismo que impressiona? Porque um pode enganar os olhos humanos, mas só o outro garante a aprovação de Deus. Um dos maiores enganos do cristianismo moderno
É acreditar que é possível seguir a Cristo sem carregar a cruz. Muitos falam em discipulado, em ser discípulo de Jesus, mas se esquecem que o chamado de Jesus nunca foi para um caminho fácil. Ele mesmo declarou: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não há discipulado verdadeiro sem renúncia. O que vemos hoje, no entanto, é uma geração que deseja os benefícios do Evangelho sem assumir os custos. Querem bênçãos, mas não querem compromisso. Querem vitória, mas não querem batalha, querem coroa, mas não querem cruz. Esse evangelho leve tem enchido igrejas, mas não tem produzido discípulos. O discipulado sem cruz é o caminho do auto-engano. É acreditar que frequentar cultos, cantar músicas ou ter alguma participação em atividades religiosas já é suficiente para ser seguidor de Cristo. Mas Jesus nunca chamou multidões para apenas assistirem a ele. Ele chamou discípulos para viverem como ele viveu, obedecerem como ele obedeceu e sofrerem como ele sofreu. A cruz representa dor, renúncia, morte para o ego. Por isso, ela assusta. E é mais fácil construir uma teologia sem cruz, onde Deus existe apenas para realizar nossos desejos, resolver nossos problemas e satisfazer nossas vontades. Essa distorção cria um cristianismo confortável, mas vazio de poder. Paulo alertou: se morremos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2:11-12. O Evangelho é claro: só a vida verdadeira após a morte do eu, só a vitória após a renúncia, só a ressurreição após a cruz. Sem cruz não há discipulado. O problema é que muitos líderes preferem atrair multidões do que formar discípulos. Pregam um cristianismo sem exigências, sem confronto, sem renúncia. Um evangelho barato, no qual basta levantar a mão em um culto para garantir a salvação eterna, sem mudança de vida. Mas Jesus nunca pregou isso. Ele disse que seguir a ele custaria tudo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. O discipulado sem cruz também revela uma fé superficial. Quando as dificuldades chegam, esses seguidores se afastam, porque nunca compreenderam o verdadeiro chamado. São como as sementes que caíram em solo pedregoso, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, e quando vem a perseguição ou a prova, logo se desviam. Mateus 13:20-21. A cruz é o divisor de águas entre simpatizantes e discípulos. Os simpatizantes querem os milagres, o pão e o peixe, mas os discípulos seguem mesmo quando tudo parece perdido, mesmo diante da perseguição, mesmo quando a multidão vai embora. A pergunta é inevitável: você está vivendo um discipulado sem cruz? Seu relacionamento com Cristo é baseado no que Ele pode te dar ou no quanto você está disposto a entregar? Muitos dizem amar Jesus, mas amam apenas os benefícios. O verdadeiro discípulo ama o Senhor a ponto de morrer para si mesmo, se necessário. No fim, o discipulado sem cruz é apenas uma ilusão. Ele oferece promessas de paz, mas não prepara para a guerra espiritual. Ele dá sensação de fé, mas não gera perseverança. Ele enche templos, mas não enche o céu. O verdadeiro evangelho continua sendo o mesmo: seguir a Cristo custa caro, mas leva à vida eterna. O cristianismo superficial é aquele que se limita à aparência, frequentar cultos, repetir frases religiosas e viver de rituais, mas sem transformação real. É a fé das multidões que se encantam com Jesus quando ele multiplica pães, mas o abandonam quando ele fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. João 6,6. Esse cristianismo raso é incapaz de passar pela porta estreita, porque exige profundidade, entrega e renúncia. Vivemos dias em que a fé se tornou espetáculo. Muitas igrejas se transformaram em palcos de entretenimento espiritual, luzes, shows, discursos motivacionais. Mas onde está a mensagem da cruz? Onde está o chamado ao arrependimento? Onde está a santidade? O cristianismo superficial falhou porque trocou a verdade pelo aplauso. Jesus alertou sobre esse perigo quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. A superficialidade agrada aos ouvidos, mas não agrada a Deus. E a consequência é devastadora: gera pessoas que se dizem cristãs mas vivem como o mundo.
Pessoas que carregam uma Bíblia mas não a praticam, que falam de fé mas não vivem por fé. A falência desse cristianismo está visível. Quantos escândalos religiosos, quantos líderes que caem porque construíram ministérios sobre imagem, mas não sobre caráter. Quantos crentes que parecem fortes no culto, mas são frágeis diante da tentação. Isso acontece porque não entenderam que a porta estreita não aceita superficialidade. Só passa quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo Espírito, quem deixou o velho homem morrer. O apóstolo Paulo declarou: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13:5. Essa é a chave que falta ao cristianismo superficial autoexame. Muitos estão enganados, acreditando que são salvos apenas por participar de atividades religiosas, quando na verdade nunca entraram pela porta estreita. A fé superficial também falha porque não resiste às provações. Quando tudo vai bem, é fácil louvar a Deus, mas quando vêm as perdas, as doenças, as perseguições, o cristão raso desiste, porque sua fé não tinha raiz. Jesus já havia alertado na parábola do semeador: muitos ouvem a palavra com alegria, mas não têm profundidade, e logo se escandalizam. Mateus 13, 20 e 21. Outro sinal da falência do cristianismo superficial é a ausência de frutos. Jesus disse: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7:19. Não importa quantos anos alguém esteja em uma igreja, se sua vida não reflete arrependimento, santidade e amor a Deus, sua fé é apenas fachada. O mais grave é que esse engano dá falsa segurança. Milhares acreditam estar salvos porque seguem tradições, participam de cultos e até servem em ministérios. Mas Jesus advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Essa é a sentença dura contra o cristianismo superficial. Ele pode até parecer vivo, mas diante de Deus está morto. No fim, a porta estreita continua sendo o divisor. O cristianismo superficial não passa por ela porque não resiste ao fogo da renúncia. Só os que têm fé genuína, que vivem em santidade e buscam a vontade de Deus acima de tudo, encontrarão vida. A tragédia é que muitos descobrirão tarde demais que estavam apenas iludidos. Uma das maiores armadilhas espirituais de todos os tempos é a religiosidade. Ela dá aparência de piedade, mas nega o poder transformador de Deus. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. 2 Timóteo 3:5. O problema não é falta de religião, mas excesso dela, um excesso vazio, sem vida, sem entrega real. A religiosidade cria cristãos que sabem repetir versículos, cantar hinos e participar de rituais, mas que nunca foram regenerados de fato. Ela veste a máscara da devoção, mas foge do compromisso de viver em obediência radical a Cristo. É uma forma de se sentir seguro espiritualmente sem enfrentar o confronto da porta estreita. Jesus combateu a religiosidade dos fariseus, que oravam em praças para serem vistos, jejuavam com semblante abatido e faziam longas orações para impressionar. Mas por dentro, eram sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Mateus 23, 27. A religiosidade é assim: ocupa a agenda, mas não transforma o coração. E por que tantos preferem esse caminho? Porque a religiosidade é confortável. Ela permite parecer piedoso sem pagar o preço do compromisso. É possível frequentar a igreja, participar de ministérios, e ainda assim viver uma vida sem santidade. É possível carregar uma Bíblia, mas continuar preso aos mesmos pecados secretos. É possível até pregar, mas sem conhecer o Cristo vivo. A religiosidade também cria uma fé comparativa. O religioso não mede sua vida pelo padrão de Cristo, mas pelas falhas dos outros. Sente-se melhor porque não comete determinados pecados visíveis, mas ignora a corrupção interior. Foi exatamente isso que Jesus denunciou na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava agradecendo por não ser como os outros homens, enquanto o publicano reconhecia seu pecado e clamava por misericórdia. Lucas 18, 11, 13. O publicano saiu justificado, o religioso não. Outro perigo da religiosidade é que ela embota a consciência.
Quanto mais alguém se acostuma a práticas externas sem compromisso interno, mais difícil fica perceber sua real condição espiritual. O coração se endurece, e a pessoa acredita estar bem diante de Deus apenas por cumprir rituais. Isso é trágico, porque muitos chegarão diante de Cristo ouvindo: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim", Mateus 7:23. A fuga do compromisso também se revela quando a fé é vivida apenas em público, nunca no secreto. É fácil erguer as mãos no culto, mas difícil dobrar os joelhos no quarto. É fácil cantar músicas emocionantes, mas difícil renunciar ao pecado em silêncio. A religiosidade se alimenta de aparência, o compromisso com Cristo se prova na intimidade, e não podemos ignorar que a religiosidade tem fracassado em gerar vida verdadeira. Quantos filhos de religiosos abandonaram a fé ao crescer, porque nunca viram autenticidade em casa? Quantos ministérios ruíram porque eram sustentados por imagem, mas não por vida com Deus? A aparência pode enganar por algum tempo, mas a verdade sempre vem à tona. O chamado de Cristo não é para sermos religiosos, mas discípulos. Ele não busca pessoas que apenas aparentam piedade, mas corações quebrantados e dispostos a obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Amar a Deus não é exibir práticas externas, mas viver em submissão ao que Ele ordena. No fim, a religiosidade é apenas uma fuga da porta estreita. Ela oferece fachada, mas não vida. Só o compromisso genuíno com Cristo nos conduz à transformação verdadeira. A pergunta é: você está vivendo de aparência ou de compromisso? Em uma cultura que idolatra números, resultados e aplausos, ser fiel a Cristo nunca será um caminho popular. A história mostra que a coerência espiritual, a integridade diante de Deus e a obediência à sua palavra raramente atraem multidões. Pelo contrário, muitas vezes isolam, afastam e custam caro. Foi assim com os profetas do Antigo Testamento, foi assim com Jesus e com os apóstolos, e continuará sendo assim com todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Jesus deixou claro: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:13-14. Poucos, essa é a palavra que resume a realidade da fidelidade. Poucos querem obedecer quando a obediência exige renúncia. Poucos querem permanecer firmes quando a verdade incomoda. Poucos querem ser coerentes quando a coerência traz oposição. A busca por multidões tem distorcido o Evangelho. Muitos pregadores já não se preocupam em ser fiéis, mas em ser aceitos. Trocam a verdade dura do arrependimento por mensagens suaves de autoajuda. Pregam o Cristo que multiplica pães, mas não o Cristo que exige carregar a cruz. Criam igrejas cheias, mas vazias de discípulos. Essa é a falência da incoerência espiritual: atrai multidões, mas não salva almas. A fidelidade a Cristo, no entanto, não pode ser medida por resultados visíveis. Jeremias, por exemplo, pregou por décadas sem ver arrependimento em massa. Humanamente falando, ele foi um fracasso ministerial. Mas diante de Deus Jeremias foi fiel, e sua mensagem permanece até hoje como testemunho da verdade. A coerência não busca aplauso, busca a aprovação divina, e essa fidelidade sempre custará caro. Jesus advertiu: sereis odiados de todos por causa do meu nome, Mateus 10:22. O verdadeiro discípulo não é aplaudido pelo mundo, é rejeitado. Não recebe coroas de flores, recebe coroas de espinhos. Não conquista popularidade, carrega a marca da perseguição. O problema é que muitos não estão dispostos a pagar esse preço. Querem ser aceitos pela multidão e, ao mesmo tempo, ser fiéis a Deus. Mas isso é impossível. Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6:24, ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. A fidelidade sempre exigirá escolhas dolorosas. Ser coerente também significa permanecer firme quando todos estão se corrompendo. Significa manter a verdade mesmo quando ela gera silêncio constrangedor, afastamento de amigos, ou até mesmo perda de oportunidades. É não negociar princípios por conveniência. É permanecer firme quando a maioria prefere ceder. A realidade é que multidões se incomodam com a verdade.
Elas preferem mensagens agradáveis, que massageiem o ego e deem sensação de espiritualidade. O apóstolo Paulo já previa isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, 2 Timóteo 4:3. Esse tempo é agora. As pessoas querem ouvir apenas o que combina com seus desejos, não o que confronta seus pecados. Por isso, ser coerente é andar contra a maré. É recusar adaptar o evangelho à cultura. É dizer não às pressões sociais, políticas e até religiosas, que tentam suavizar a mensagem de Cristo. E inevitavelmente, isso afasta a multidão. Porque a maioria não quer transformação, quer conforto espiritual. No entanto, vale lembrar, não são as multidões que determinam quem é fiel, mas o próprio Deus. Um ministério coerente pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas é grande aos olhos do Senhor. Uma vida fiel pode ser ignorada pelo mundo, mas é celebrada no céu. Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. O desafio que fica é este: você prefere a aprovação da multidão, ou a aprovação de Deus? Prefere ser popular por alguns anos ou fiel por toda a eternidade? A coerência custa caro, mas a incoerência custa a salvação. No fim, só existe um caminho, a porta estreita. E ela nunca estará cheia de multidões, estará sempre marcada pela presença dos poucos que decidiram pagar o preço da fidelidade. Entre as mensagens mais duras de Jesus, poucas são tão impactantes quanto esta. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Esse versículo revela uma realidade assustadora. Muitos que se consideram cristãos não passarão pela porta estreita, não porque não conheciam a verdade, mas porque viveram enganados, vítimas do auto-engano espiritual. O quase cristão é aquele que está perto, mas não entra, que fala de Jesus, mas não vive como ele, que participa da comunidade da fé, mas nunca nasceu de novo. Essa tragédia é ainda mais terrível porque o quase cristão acredita estar salvo. Ele se conforta na aparência, no hábito religioso, nas boas intenções. Mas diante de Deus, não há quase, ou a vida foi transformada, ou permanece perdida. O auto-engano espiritual nasce da superficialidade. É fácil confundir emoção com conversão. Muitos choram em cultos, sentem arrepios em músicas, levantam as mãos em momentos de apelo, mas nunca se renderam de fato ao senhorio de Cristo. Confundem experiência emocional com novo nascimento. Mas Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Não basta sentir, é preciso nascer de novo. Outro sinal do auto-engano é confiar em obras externas. Alguns pensam: eu ajudo na igreja, eu faço caridade, eu tenho ministério. Mas Jesus foi direto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mateus 7:22-23. A questão não é o que fazemos para Deus, mas se realmente pertencemos a Ele. O quase cristão também se engana quando reduz a fé a um título. Ele se chama cristão porque nasceu em uma família evangélica, porque frequenta a igreja, porque tem uma Bíblia em casa. Mas ser cristão não é herança cultural, é transformação espiritual. É possível crescer cercado de religião, e ainda assim nunca passar pela porta estreita. E por que esse auto-engano é tão comum? Porque a porta estreita confronta o coração humano. Ela exige renúncia, santidade, obediência. Já o caminho do quase cristão é mais confortável. Ele mantém a aparência de fé sem ter que mudar sua vida. Vive de fachada, evita o peso da cruz e engana a si mesmo acreditando que isso basta. A tragédia é que muitos só perceberão isso no dia do juízo. Jesus foi claro: haverá surpresas. Pessoas que passaram a vida inteira acreditando estar seguras descobrirão que estavam apenas vivendo uma ilusão. É o drama do quase salvo, que na verdade está totalmente perdido. A parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13, ilustra bem esse ponto. Todas tinham lâmpadas,
Todas esperavam o noivo, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. As outras 5 ficaram de fora, mesmo estando próximas, mesmo tendo aparência de prontidão. Essa é a diferença entre o cristão verdadeiro e o quase cristão. O primeiro se prepara, busca santidade e persevera até o fim. O segundo confia em aparências e descobre tarde demais que não estava pronto. O auto-engano é sutil porque dá sensação de segurança. É como um anestésico espiritual. A pessoa acredita estar bem, quando na verdade está à beira da perdição. É o caso de Laodiceia, a igreja que dizia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, mas que Jesus declarou: não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Essa é a realidade de muitos hoje. Acreditam estar fortes, mas estão mortos espiritualmente. A porta estreita não aceita quase, ou entramos ou ficamos de fora. Não há meio termo. A tragédia do quase cristão é que ele vive enganado até o fim, e só percebe o erro quando já é tarde. Por isso a palavra nos chama ao autoexame: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. 2 Coríntios 13. No fim a pergunta que ecoa é dura, mas necessária: você é um discípulo genuíno, ou apenas um quase cristão? Porque o céu não se abre para quem está perto, mas apenas para quem realmente passou pela porta estreita. Se você chegou até aqui, precisa refletir seriamente: de que lado você está. Não basta apenas ouvir mensagens fortes, se emocionar e depois voltar à mesma vida. Jesus não chamou admiradores, ele chamou discípulos. E discípulo é aquele que passa pela porta estreita, que renuncia ao pecado, que decide viver em santidade, mesmo que isso custe tudo. A grande tragédia é pensar que há tempo de sobra, mas ninguém sabe o dia ou a hora. A cada batida do seu coração, você está mais próximo da eternidade. E a pergunta que realmente importa não é se você frequenta uma igreja, se tem ministério ou se conhece a Bíblia de capa a capa. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você já entregou totalmente sua vida a Cristo? Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Compartilhe esse vídeo para que outros sejam despertados, porque a maioria está enganada, e poucos são os que encontram a vida. Deixe seu comentário, porque quero ouvir sua reflexão. E se inscreva no canal, para continuarmos juntos nessa caminhada de confronto, verdade e transformação. A porta estreita continua aberta. Mas por quanto tempo? A decisão é sua.